Olá, hoje nós vamos tratar sobre o átomo de Bohr. Quando Thomson propôs a teoria do pudim de passas a respeito do modelo atômico, ficou claro que o átomo possuía algum tipo de estrutura que até o momento não havia sido descoberto. O modelo nuclear de Rutherford tinha sido o mais bem-sucedido modelo, embora ele não fosse capaz de explicar o porquê que os átomos eram estáveis e o porquê dos seus espectros discretos. Bohr propôs um modelo atômico baseado em algumas hipóteses. São elas: primeiro, o átomo consiste de um núcleo positivo e muito pequeno, e além disso, ele tem elétrons negativos que estão em órbita em torno deste núcleo, assim como era o modelo de Rutherford. Terceiro, os átomos existem apenas em determinados estados estacionários, e cada um desses estados estacionários corresponde a um valor de energia muito bem definida, o que quer dizer que a energia de um átomo ela é quantizada. E essa energia é quantizada para valores discretos de n, e esse n corresponde ao número quântico. A outra hipótese é que o estado de energia mais baixo do átomo, vamos chamar de E1, ele é estável, e ele é denominado estado fundamental. Os demais estados de energia, E2, E3, E4, do átomo, eles são chamados estados excitados. Além disso, o átomo ele pode saltar de um estado quântico, de um estado estacionário para outro, através de uma emissão ou uma absorção de um fóton. E a frequência desse fóton, ela vale a variação de energia do átomo dividido pela constante de Planck. Esse salto é chamado de transição ou salto quântico. Vamos esquematizar como funciona essa transição de energia. Nós temos um elétron num estado excitado, que é marcado aqui por essa bolinha amarela, e ele vai saltar para um estado estacionário de energia mais baixo. Com isso, ele vai fazer emissão de um fóton. Em uma segunda situação, nós temos um elétron, também numa das órbitas que são permitidas, marcado aqui em amarelo. Ele vai absorver o fóton e ele vai saltar para um estado de energia mais alto. É assim que funciona o salto quântico. Embora os elétrons dos átomos, eles possam ter quaisquer um dos valores de energia quantizados, eles tendem ao estado fundamental. Quando ele está em um estado excitado e deixado lá parado nesse estado, ele vai saltar automaticamente para estados de energia mais baixos até que ele atinja o estado fundamental. Esse modelo quântico de Bohr, construído a partir do modelo de Rutherford, foi adicionado apenas duas ideias que se originaram da noção de quanta dada por Einstein. A primeira delas afirma que apenas algumas órbitas são permitidas ou podem existir. E a segunda, ela afirma que um átomo pode saltar de um estado para outro pela emissão ou absorção de um fóton que tenha uma frequência exata para que o valor de energia possa ser conservado. As implicações do modelo atômico de Bohr, elas são bem profundas. Primeiro, a matéria é estável. Não existem estados de energia mais baixos se um átomo se encontra em seu estado fundamental, e ele pode permanecer neste estado indefinidamente. Segundo, ele explica a emissão e absorção em espectros discretos. Somente os fótons, cujas frequências correspondam a esse intervalo de energia entre os estados estacionários, podem ser absorvidos ou emitidos.
Fótons de quaisquer outras frequências, eles não podem ser nem absorvidos, nem emitidos de forma sem violar a conservação de energia. E o terceiro é que cada elemento tem o seu próprio espectro, já que as energias dos estados estacionários são as energias dos elétrons em órbita, o átomo não possui qualquer outra forma de energia. Se tivermos elementos diferentes, com diferentes números de elétrons, eles vão possuir órbitas estáveis distintas. Consequentemente, vão ter valores distintos para os seus estados estacionários. Isso quer dizer que eles vão emitir ou absorver fótons de comprimentos de ondas diferentes, de forma a satisfazer a variação de energia necessária para poder fazer a transição entre os estados estacionários. Uma forma de representar os estados de energia estacionários é um diagrama de nível de energia. Esse diagrama é mais um desenho que um gráfico. No eixo vertical, nós temos os valores de energia, mas no eixo horizontal nós não temos nenhuma escala. Vamos pensar nele como se fosse uma escada em que as energias elas são os degraus. O degrau mais baixo, ele possui energia E1, e é o estado fundamental. E os degraus mais altos, eles vão ser indicados por seus números quânticos, n igual a 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Quaisquer um desses valores E2, E3, E4 e E5, eles representam estados excitados. E as transições com as setas que estão para cima, elas indicam absorção de energia. E as transições com setas para baixo, elas indicam emissão de energia, ou seja, emissão de fótons. Eles são bem úteis, esses diagramas, para poder mostrar exatamente essas transições ou saltos quânticos, nos quais os fótons são emitidos ou absorvidos. É isso aí, pessoal. A nossa aula de hoje terminou por aqui. Hoje nós vimos quais foram as hipóteses de Bohr para poder justificar a estabilidade do átomo que o átomo de Rutherford não era capaz de explicar. Nós vimos que o átomo ele possui estados estacionários de energia, mas em nenhum momento nós vimos aqui como achar esses estados estacionários. Na próxima aula, nós vamos aprender a achar esses estados estacionários para o átomo de hidrogênio. Até a próxima!